Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Invocamos sobre nós a proteção da Santíssima Trindade, o Pai que, em sua misericórdia, nos deu a vida. Obrigado, Senhor, pelo dom da vida. Obrigado, meu Deus, pela confiança em nos permitir viver esse dia de hoje, dia 14 de outubro. Queremos entregar em tuas mãos, ó Pai, os nossos problemas, invocando sobre nós a proteção do vosso Filho Jesus. Então, é pelo Filho Jesus que nós agradecemos a oportunidade e queremos viver a conversão dia a dia. E por isso também invocamos, usando o nome de Jesus, junto ao Pai, para que derrame sobre nós o Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos move, é o Espírito Santo que nos dá força renovada para superarmos todos os problemas. Então, invocando a Santíssima Trindade, queremos colocar diante de Deus as nossas necessidades do dia de hoje, 14 de outubro. Vem, Senhor, nos socorrer. O que vamos superar juntos? E é na presença da Santíssima Trindade que nós encontramos forças para superar as dificuldades de hoje, seja na parte financeira, na parte de relacionamentos, na parte de doença e superação das dores, o que for, queremos estar na presença de Deus. Amém. Hoje, 28ª semana do Tempo Comum, terça-feira. Começa agora a reflexão do dia. Santo do dia, São Calixto I, Papa, criador do cemitério da Via Ápia. A Via Ápia é a principal via no tempo ainda romano. Nós estamos falando primeiro século, segundo século, e a Via Ápia é uma estrada, né, que liga Roma a principais cidades. E nesta Via Ápia, São Calixto I, quando Papa, ele foi criador do cemitério, logo no início, ali em Roma, da Via Ápia, onde os corpos de todos os papas estão lá, a maioria deles, enterrados. Ele que descobriu, né, escavando as catacumbas, e ali então ele fez aquela homenagem aos papas para que fosse enterrado lá. Ele mesmo, São Calixto I, não foi enterrado ali, porque assim que ele foi eleito papa, houve uma confusão, uma reviravolta, uma, como é que eu digo, uma reação dos não cristãos contra os cristãos em Roma, e nessa confusão toda, Calixto acabou morrendo. E ele foi precipitado num buraco lá muito profundo, e foi difícil o resgate dele. E acabou que ele foi enterrado muito próximo ali, numa daquelas igrejas de Roma. Mas ele que criou ali o cemitério da Via Ápia. É, São Calixto I, ele tinha o nome de romano de Trastevere. Ele era filho de escravos, disse que o relato lá da sua história, que ele tomava conta das coletas também em favor das famílias e dos necessitados, e que houve um fato lá que ele acabou perdendo a coleta e por isso foi condenado. Daí começa uma série de perseguição a, a São Calixto, né? E acusações nem sempre verídicas. Então, por isso, a natureza desse fato criou entre eles e alguns cristãos alguma reação, que não aceitaram São Calixto como Papa. Mas a verdade vem à tona, e a Igreja logo descobre que São Calixto realmente é um homem santo, né? E sua origem modesta e tudo mais, criou uma situação para que a igreja pudesse proclamar o santo. Por isso, São Calixto I, Papa, criador do cemitério da Via Ápia, rogai por nós, para que possamos também, por sua intercessão, recebermos como presente para a igreja homens convertidos, mulheres convertidas, para o segmento radical em Cristo, assim como novos sacerdotes. Que sejamos santos à imagem de Jesus, bom pastor.
Amém. Vamos preparar o nosso coração para recebermos juntos a palavra do Senhor. Leitura da Carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, eu não me envergonho do Evangelho, pois ele é uma força salvadora de Deus para todo aquele que crê. Primeiro para o judeu, mas também para o grego. Nele, com efeito, a justiça de Deus se revela na fé para a fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Por outro lado, a ira de Deus se revela do alto do céu, contra toda a impiedade e iniquidade dos homens, que em sua iniquidade oprimem a verdade. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto aos homens. Deus mesmo lhe o manifestou. Suas perfeições invisíveis, como o seu poder eterno e sua natureza divina, são claramente conhecidas através de suas obras, desde a criação do mundo. Assim, eles não têm desculpa, por não ter dado glória e ação de graças a Deus como se deve, embora o tenha conhecido. Pelo contrário, efetuaram-se em suas especulações e seu coração insensato se obscureceu, alardeando sabedoria, tornaram-se ignorantes e trocaram a glória de Deus incorruptível por uma figura ou imagem de seres corruptíveis, homens, pássaros, quadrúpedes, répteis. Por isso, Deus os entregou com as paixões de seus corações a tal impureza, que eles mesmos desonram seus próprios corpos. Trocaram a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo 18. Os céus proclamam a glória do Senhor. Os céus proclamam a glória do Senhor e o firmamento a obra de suas mãos. O dia ao dia transmite esta mensagem, à noite publica esta notícia. Os céus proclamam a glória do Senhor. Não são discursos, nem frases ou palavras, nem são vozes que possam ser ouvidas. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Chega aos confins do universo a sua voz. Os céus proclamam a glória do Senhor. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, enquanto Jesus falava, um fariseu convidou-o para jantar com ele. Jesus entrou e pôs-se à mesa. O fariseu ficou admirado ao ver que Jesus não tivesse lavado as mãos antes da refeição. O Senhor disse ao fariseu: Vós, fariseus, limpais o copo e o prato por fora, mas o vosso interior está cheio de roubos e maldades. Insensatos! Aquele que fez o exterior não fez também o interior? Antes dai esmola do que vós possuís, e tudo ficará puro para vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então temos no Santa Liturgia de hoje toda essa parte exterior da nossa fé e da própria igreja, a começar por São Calixto I, ele que foi papa e devido à sua origem muito modesta, teve uma rejeição muito grande entre os cristãos romanos. Isso nós estamos falando início do terceiro século, 222 depois de Cristo. Veja que há aí uma certa reserva da nobreza, né, do cristão nobre, né? Então já estava havendo uma série de conversões de cidadãos romanos para o cristianismo e trazendo com isso várias tradições romanas também de corte, de importância, de seletividade dentro da igreja. E São Calixto I foi totalmente contra esta situação que acontecia dentro da igreja. Isso nós estamos falando do início do terceiro século. É, por isso que em Romanos também, no seu capítulo 1, de 16 a 25, Paulo também já descreve isso. Veja que agora é muito antes, nós estamos falando agora dos anos aí 60 depois de Cristo, né?
então anos 40 mais ou menos, entre 40 e 60 depois de Cristo, onde essa carta é escrita aí por Paulo. Então, a, a- já existia também entre os romanos certa dificuldade, porque aceitava o cristianismo, mas também queria trazer para dentro da igreja certas práticas que o apóstolo aqui coloca como idolatria. Veja, é, por não ter dado glória à ação de Deus, como se deve, embora não tenham conhecido, né? Sabiam que Deus é exigente, sabiam da glória de Deus e assim efetuaram as suas especulações em seu coração, insensatos. Acabou-se obscurecendo as suas vistas, né? Alardeando sabedoria, tornaram-se ignorantes e trocaram a glória de Deus, que é incorruptível, por uma figura ou imagem de seres corruptíveis. Então, os homens começaram também a adorar pássaros, quadrúpedes, répteis, né? Querendo trazer ainda por cima para dentro da igreja certas filosofias que não ia de contra a doutrina cristã, católica, apostólica da época. Então, Paulo também enfrenta esta dificuldade. Desde o início da igreja, então, nós temos aí a tentativa de inserir entre os cristãos doutrinas que não são católicas, doutrinas que não são cristãs, doutrinas que não são ensinadas pelos apóstolos. Até os dias de hoje, nós temos ainda esta tentativa. Veja agora o modernismo tentando trazer para dentro da igreja filosofias que não são de Deus, né? Algumas nações estão, inclusive, em suas constituições, legalizando determinados tipos de pecados, tornando-os legais. Ou seja, em praça pública, agora você pode praticar alguns pecados que a Bíblia condena veementemente, que Deus condena veementemente. Aqui, inclusive, na primeira leitura, ele fala no versículo 24: por isso Deus os entregou às paixões de seus corações e de tal impureza que eles mesmos desonram seus próprios corpos. Tá? Então, o corpo que seria o templo onde habita o Espírito Santo, agora é desonrado em praça pública. Por quê? Pela forma do pecado, expondo seus pecados publicamente. Irmãos e irmãs, não tem ninguém santinho, não tem ninguém santo. Desde o Papa, passando pelo seu padre, bispo, diácono, todos nós somos pecadores. Pecadores. O que nos diferencia, então, dos ímpios? O que nos diferencia, então, desses homens e mulheres que, nas suas loucuras, desonram seus próprios corpos? É que nós temos vergonha do pecado que cometemos, temos temor a Deus e somos. O temor nos torna envergonhados quando praticamos algum tipo de pecado. Não é que nós não pecamos, mas ficamos envergonhados quando pecamos, arrependidos quando pecamos. A diferença é essa, de ir à praça pública, de externar o meu pecado em praça pública, que na filosofia modernista chama sai do armário, ou seja, revela publicamente seu pecado, porque isso tanto faz, Deus não existe mesmo, como um dos filósofos alemão falou aí no século passado, Deus está morto, né? Até ele alegou isso dizendo que a humanidade matou Deus, não que ele pensasse que Deus estava morto, mas ele está falando, mataram Deus, Deus está morto. E o homem sem Deus vira uma coisa terrível. O homem sem Deus, a humanidade sem Deus, é uma humanidade corrupta e é uma humanidade violenta. Por isso, então, essa primeira leitura é necessário entendermos para entender o Evangelho. Jesus chega na casa de um fariseu, então cheio de regras, uma religião externa, de valores externos, de nada interno.
e convidado para jantar, ele se senta. Jesus entrou à mesa, assim que foi servido o jantar, o almoço, Jesus toca no alimento. E o fariseu ficou admirado ao ver que Jesus não tivesse lavado as mãos antes da refeição. Por quê? Jesus andava com os apóstolos, numa pobreza danada. Jesus eh, tinha essa convivência com os pobres. E entre os pobres, nossa, nem água tinha. Água. A água era coisa longe, né? Então, e distante da realidade. Nossa, para lavar um jarro com a mão de água ali, era uma dificuldade danada. Já o fariseu morava em Jerusalém, morava perto do templo, né? Talvez tivesse até água dentro da casa dele, canalizada de alguma forma. Então o recurso da água ali era mais tranquilo. E Jesus disse ao fariseu: Vós, fariseus, limpais o corpo e o prato por fora, mas vosso interior está cheio de roubos e maldades, e de idolatrias, e de toda forma pecaminosa, né? Insensatos, aquele que fez o exterior, não fez também o interior? Antes, da esmola do que vós possuis, e tudo ficará puro para vós. Então, entendendo essa primeira leitura, como caminhou e caminha o salmo responsorial de hoje, né? Ó céus, proclamem vossa glória. Não são discursos, nem frases ou palavras, nem são vozes que possam ser ouvidas. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra, chega aos confins do universo a sua voz. Então, a necessidade de sermos homens e mulheres puros para ouvir a voz, senão esta voz proclamada pelo Santo Evangelho e pelo Salmo, chega e rebate na nossa arrogância, rebate na nossa idolatria e pecado. Por isso, devemos pedir a Deus hoje: purifica-nos, Senhor, separa-nos, torna-nos santos, para que vosso Espírito permaneça em nós. Amém. Eu me chamo Dilton Góes, o nosso projeto chama-se Ai de mim se não evangelizar. 1 Coríntios, capítulo 9, 16. Realmente, sem evangelizar, sem essa missão de servir a Deus, nossa vida se torna inútil. Então, Senhor, vem purificar o nosso ser. E a reflexão do dia é este programa com esta finalidade de evangelizar, ensinar e revelar para nós os mistérios que estão por trás da liturgia da palavra. Ao analisar a primeira leitura, o santo do dia, o evangelho, o salmo, nós queremos descobrir dia a dia o que Deus quer passar para nós. E hoje o Senhor vem nos pedir para que estejamos limpos, puros, para que o Senhor produza em nós os efeitos que Ele planejou em nossa vida. Seja você um anunciador da palavra de Deus. Nos ajude divulgando em suas redes sociais este estudo, esta pregação, esse ensino, para que mais corações escolham viver a palavra de Deus. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.